Instagram não está ajudando, mas estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Então hoje a gente vai tirar as dúvidas de vocês que estão aqui sobre parar de fumar. Eu vou falar um pouquinho sobre o medo de parar de fumar, sobre algumas coisas importantes para todo fumante, que são fundamentais, para que a gente possa avançar e dar o passo, uma coisa que às vezes é um desafio para a gente, né. Cada um de nós é uma mistura da soma das nossas experiências, da nossa educação, da personalidade que a gente forma, e com tudo isso, né, de rico que a gente recebe dos nossos pais e da vida, e as atitudes que a gente toma na vida são resultado disso tudo. As escolhas que a gente faz, elas moldam a nossa vida, quem a gente é e o que a gente já conquistou, o que a gente conquista hoje e o que a gente vai conquistar um dia. E a nossa felicidade depende das nossas atitudes e decisões diante da vida. E como terapeuta, eu trabalho muito com a motivação para parar de fumar. E se a felicidade da gente depende disso, a gente tem que se dedicar ao máximo a isso, porque a gente quer ser feliz. Então a gente está buscando a felicidade. E a gente deve se dedicar a fazer o que precisa ser feito para encontrar a tal da felicidade. Vou contar para você uma história sobre a busca da felicidade, uma história da minha família. E relacionar isso ao fato da gente ser fumante. A minha mãe passou um sofrimento muito grande na infância dela. Enfim, ela passou guerra, ela passou um inferno, passou fome, foi uma infância muito difícil. Ela não sorria, minha mãe não sorria. A infância dela inteira, ela não sabia o que que era um sorriso. E, enfim, foi a guerra na Europa, foi o horror da guerra, e quando eles vieram para o Brasil, em 1945, quando a guerra acabou, ela ganhou de presente uma xícara de cristal. Era uma xícara linda, eu lembro dessa xícara. E ela me contava que aquela xícara tinha uma história, que um dia, o dia que ela fosse feliz, ela ia tomar um chá naquela xícara. E ela guardou aquela xícara a vida inteira. E ela nunca tomou chá naquela xícara. Ela ficava olhando, não, o dia que eu for feliz, eu vou fazer um chá e tomar nessa xícara. E ela morreu sem nunca tomar um chá naquela xícara nem nada. E essa xícara para mim é um simbolismo muito forte do que aconteceu a ela, da mentalidade dela, e ela estava tentando fazer o melhor da vida dela, como todos nós estamos tentando. Já meu avô, o pai dela, que também passou pela guerra, tinha uma outra mentalidade. Aqui, quando eles chegaram no Brasil e construíram uma nova vida, meu avô decidiu que ele ia mudar. Então, por exemplo, quando ele ganhava um dinheirinho e comprava uma roupa nova, ele já saía usando a roupa, de cara. Aí minha avó falava assim: "Mas não, guarda, porque aí quando você tiver uma festa, quando você tiver uma ocasião importante, você vai poder usar essa roupa nova". E ele virava para minha avó e sempre falava: "Não, quando eu compro uma roupa nova, eu vou usar essa roupa imediatamente, porque eu não sei se eu vou viver amanhã, então eu quero aproveitar a vida ao máximo". E essa era a postura de vida dele. Então quando eu digo que aquilo que a gente aprende, as experiências da vida da gente moldam a gente, eu tenho essa grande contradição dentro de mim. De um lado a minha mãe que ficou esperando, esperando, esperando o dia que fosse feliz, e o meu avô que não queria esperar um dia, que queria viver a vida intensamente. E por que que eu estou contando essa história para você? Porque a gente, apesar de querer ser feliz, a gente empurra o parar de fumar para um amanhã como se o cigarro fosse essa xicrinha especial, intocável. A gente fica esperando o momento ideal, mas a verdade é que esse momento ideal nunca vem, porque é a gente que faz ele acontecer. Então eu cresci marcada pela educação que eu recebi deles, e eu sou, por um lado, procrastinadora, às vezes eu fico esperando pelo dia que eu vou poder tomar na xicrinha o meu chá, mas eu tenho essa sede de viver e de parar de enrolar na vida que o meu avô me passou, né. Eu corto a procrastinação me lembrando a cada dia que eu só tenho uma vida e que ela é muito preciosa para eu ficar desperdiçando, porque ela vai passar e eu sei que eu vou me arrepender das escolhas que eu não fiz, que eu deveria ter feito.
Uma que eu jamais vou me arrepender é ter tomado a decisão de ter parado de fumar. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E hoje, com essa nova visão que eu adquiri sobre o significado do cigarro, eu acho incrível que um dia eu acreditei que eu não pudesse viver sem ele. É justamente por não acreditar que pode viver sem ele, que você mais precisa dessa mudança de mentalidade, para voltar a ser o não fumante que você foi um dia. Um dia me caiu a ficha de que eu nunca ia ser feliz enquanto eu fumasse. Era uma pendência na minha vida que não estava resolvida e que me angustiava. Eu tentei sozinha, eu não consegui, e com a ajuda certa foi fácil, eu não sofri. Então, para parar de fumar, a gente tem que alimentar essa sede de querer viver e de mudar. Eu fui em busca disso, eu resolvi mudar. Eu busquei ajuda para isso e hoje eu vivo em paz com a minha consciência e eu realizei o sonho de ser uma feliz não fumante. Então, hoje eu vou falar sobre algumas coisas bem interessantes relacionadas a parar de fumar, para que você possa relacionar seu sonho também e vou tirar a sua dúvida. Uma das coisas que a gente tem dentro da cabeça da gente é uma pergunta que não quer calar, enquanto a gente é fumante, né, "O que eu vou fazer da minha vida sem o cigarro? Como é que a vida em si pode ser boa sem o cigarro?" E a gente precisa entender que todo vício faz com que o dependente acredite que não possa viver sem o objeto do vício. Essa é a forma que o vício tem para te enganar e te levar a acreditar que o cigarro é imprescindível na sua vida. Um dia eu também pensei assim: "O que eu vou fazer sem o cigarro?" Existem certos conceitos que precisam ficar bem claros dentro de você. Você precisa aceitar o fato de que você não nasceu fumante e um dia você fez tudo sem ele. Você pode ter esquecido, porque você fuma há muitos anos, ok. Mas essa é a mais pura verdade. Você, um dia, foi, por muitos anos, um verdadeiro não fumante, que não precisava de cigarro para nada. Eu estou falando alguma insanidade aqui? Não, você reconhece que um dia você foi não fumante. A boa notícia é que se você foi um dia um perfeito não fumante, pode voltar a ser. A aceitação de conceitos básicos sobre a sua condição humana independe do vício, ela é fundamental para o seu sucesso. Você nasceu não fumante. Deixou de ser quando acendeu o primeiro cigarro da sua vida e deixou de acreditar que poderia ser completo sem ele naquele dia. A gente está falando de crenças. Crenças podem ser mudadas. Hoje eu acredito numa coisa que pode até ser uma mentira. Aí eu vejo a verdade e deixo de acreditar na mentira. Então, tudo que você acredita que o cigarro representa na sua vida e faz por você, pode ser transformado dentro de você. A isso, a gente dá o nome de remoção da dependência psicológica do fumo. Todas as conexões que você criou com o cigarro, quando desfeitas, acabam com essa dependência. E quando isso acontece, a sua noção de não se enxergar sem o cigarro, ela muda completamente. Então, se você quer mudar de vida e descobriu que para se libertar, você precisa mudar a sua visão sobre o fumo e quer mudar a sua visão, porque você não quer mais ser escravo para sempre, você precisa entender que hoje, com a sua visão, sem essa transformação, é compreensível que você não se enxergue sem o cigarro. A sua visão de vida e de mundo, ela está limitada pelo vício e, portanto, corrompida. E se está corrompida, ela não vale e precisa ser descartada. Para sua libertação, você precisa vislumbrar a possibilidade de que pode fazer tudo sem o cigarro e ainda melhor, porque eu te digo que é isso que você nasceu para ser. Como os 91% da população brasileira que não é fumante e que não precisa de cigarro para nada. Você pode voltar a ser um deles. O fato de você aceitar que pode haver uma transformação nessa visão e a partir disso, o seu sentimento sobre o cigarro pode ser transformado, então você vai conseguir vislumbrar que existe vida feliz sem o cigarro. Você consegue ver que essa transformação é possível. A minha maior arma contra o ceticismo,
o desânimo e o derrotismo que alguns fumantes têm, que nunca vão conseguir, que para eles não tem jeito, eles nunca vão parar de fumar. A maior arma que eu possuo são os depoimentos dos meus alunos, que estão nas redes sociais, no meu canal do YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook, na página da Easy Way. Eles um dia se sentiram exatamente que nem você, com medo de parar de fumar e não conseguir tocar a vida sem o cigarro. Quando eles contam que param de fumar fácil sem sofrer, eles trazem confiança para quem não consegue enxergar esse caminho. Se eles são pessoas comuns, como eu e você, se foi possível para eles, pode ser possível para você. Não é porque você se acostumou a ser um fumante que esse tem que ser o seu destino para sempre. Existe saída. E eu divulgo o método que me ajudou, o método Easy Way, quando eu também pensava que um dia para mim não ia ter saída. Então, por que que a gente não consegue parar de fumar quando a gente está dentro desse mundinho? Porque quando a gente tenta, a gente coloca o foco na coisa errada. E quem acompanha meus conteúdos sabe que eu falo bastante disso. A gente coloca o foco na dependência física do cigarro, quando na realidade a gente tem que colocar o foco na resolução do nosso problema, na dependência psicológica do fumo. Então, se você já tentou antes, e a maioria dos fumantes que acompanha meu trabalho realmente dizem: "Já tentei várias vezes", pelo menos uma vez eles já tentaram na vida, mesmo que em segredo, mesmo não compartilhando com alguém. Provavelmente eles tentaram usar força de vontade, ou remédio, ou adesivo, ou, alguma homeopatia, ou laser, ou acupuntura, ou promessa, ou qualquer coisa, que para mim é tudo igual, eu chamo isso tudo de força de vontade. Você cria uma luta dentro de você para não fumar, fica morrendo de saudade do cigarro e acaba reincidindo. Então esse não é o método. Então, quando a gente não para de fumar e continua a fumar, é por uma razão única, porque a gente não conseguiu parar. E a gente não conseguiu parar porque a gente tentou errado. E a gente tentou errado porque a gente focou na dependência física. "Ah, eu quero acabar com essa abstinência, eu quero ver quanto tempo ela passa, eu vou ficar esperando". Tá tudo errado. Você tem que se sentir bem desde o primeiro dia que você para de fumar. E quando você resolve essa dependência psicológica, você se sente bem desde o primeiro dia. "Ai, Lilian, mas não tem abstinência?" Tem. Ela é leve, quase imperceptível, ridícula. Não é ela o impeditivo para você parar de fumar e não é ela que te faz sofrer. E eu sempre volto a fazer um parênteses aqui, porque eu sei que a maioria dos fumantes acha muito desafiadora acreditar que a abstinência não dói. O que eles sentiram no passado não foi os efeitos da abstinência que causou esse sofrimento. O que eles sentiram no passado foi um sofrimento originado da dependência psicológica, porque eles não foram resolver essa parte. Isso tem que ficar muito bem claro para você. Então, como é que é possível não sofrer ao parar? Porque você está catando sofrimento no canto errado. Se você não sabe de onde ele vem, não tem como acabar com ele. Se você está com dor de cabeça, não adianta passar pomada contra a assadura na pele. Tem que tomar um analgésico. Parar de fumar é igual. Você tenta acabar com o sofrimento que você pensa que é abstinência, quando na verdade seu sofrimento não vem da abstinência, e sim dessa dependência mental do cigarro. Nenhum remédio, reposição de nicotina, laser, acupuntura, remédio homeopático vai resolver, porque não endereça a origem do problema, que é toda essa relação mental que você construiu com o cigarro e com o ato de fumar. Isso é a dependência psicológica, e é isso que tem que ser resolvido. Então, como é que eu posso te ajudar a acabar com essa dependência com o método Easy Way? Focando na origem do problema. Por exemplo, você acredita que fumar é uma coisa que te relaxa, que te ajuda a diminuir o estresse na vida, que você se sente menos ansioso quando fuma, que o cigarro é um grande companheiro seu, diminui sua solidão, que é um prazer, que você gosta de fumar. Todas essas coisas que você sente e que um dia senti, elas são justamente a dependência psicológica. A gente foca em desfazer essas associações todas dentro de você até que não sobre nada. É assim que essa dependência acaba.
Então, o programa Easy Way funciona na base da remoção da dependência psicológica, tá. E ela é entregue oi, Elzita, boa noite, tô vendo você agora. Ela é entregue na base de uma terapia, porque para você acabar com uma dependência psicológica, você precisa de uma terapia, não é a terapia presencial, antigamente era. Hoje em dia ela é online, na base de um curso gravado que é um webinar, tá. São 3 webinars, você não precisa participar dos 3. O primeiro webinar da Easy Way foi planejado para te ajudar a parar de fumar fácil e sem sofrer neste dia. Você assiste a ele fumando, eu acho que isso é um barato, porque você para de fumar fumando. E o criador desse método Easy Way, o Allen Carr, que era um fumante de 5 carteiras de cigarro por dia, por conhecer esse vício, por conhecer como o fumante se sente só de imaginar em ficar sem o cigarro, ele bolou um método que você não se sente privado do cigarro. Enquanto você adquire o conhecimento necessário para se libertar dele, você vai fumando entre os capítulos desse webinar, até que as coisas começam a fazer sentido para você e você fica pronto. Quando você fica pronto, aí sim a gente fala: "Apaga seu último cigarro". E não adianta entrar em pânico agora, porque você não está pronto. Eu sei como é que a gente pensa: "Ah, eu vou fumar meu último cigarro". É diferente no webinar. Você tem uma outra percepção, porque você recebe um poder nas mãos, que é o poder do conhecimento sobre esse vício, como ele opera dentro de você, desfazendo essas associações todas. E aí você fica bem. Tem gente que fuma o último cigarro e fala: "Ai, eu nem queria fumar, Lilian. Foi horrível". Olha que interessante. Então, é realmente uma transformação em curso, enquanto você vai fumando. É um barato, é uma coisa muito tranquila. Ah, mas e depois do webinar, eu estou sozinha? Não, não tá. Primeiro lugar que você tem mais 2 webinars de reforço ao longo de 90 dias, que o programa dura 90 dias. Esses webinars de reforço são só para quem? Duas chances, ou ele voltou a fumar depois do primeiro, que pode acontecer, foram anos de fumo, às vezes para cair a ficha demora um pouquinho mais, precisa repetir os conceitos, não tem problema nenhum. Então tem mais 2 webinars adicionais, não são uma repetição do primeiro, os 3 são diferentes entre si. O segundo e o terceiro são mais breves, mas eles são igualmente poderosos. Então a maioria para de fumar no primeiro webinar. Alguns continuam a fumar e vão para o segundo, ou às vezes ele está bem e fala assim: "Eu quero reforçar os conceitos, quer me agenda o segundo?". Eu agendo, eu fico feliz se a pessoa quer assistir o segundo, mesmo ela tendo parado de fumar no primeiro, para reforçar ainda mais os conceitos, reforçar a verdade e não deixar a mentira voltar. E às vezes ela não fuma, está comprometida, não quero fumar, mas não estou 100% bem. Faz o segundo e fica 100% bem. Existem variações nas formas com as quais as pessoas chegam para um webinar de reforço. Ou não deu certo primeiro e elas voltam a fumar, ou elas estão relativamente bem, ou elas estão ótimas, mas querem assistir o segundo. Desses poucos que vão para o segundo, a maioria para no segundo. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Alguns ainda precisam ir para o terceiro ou querem ir para o terceiro, porque querem aprender mais e estão sedentos de conhecimento, fala: "Uau, eu quero ouvir de novo isso aqui". E aí eles fazem o terceiro. Então desses todos que fizeram, muito poucos voltam a fumar, né. E o programa é legal também, porque ele tem um módulo inicial, onde você vai interagindo comigo e você tem vídeos que te ajudam na remoção do medo de parar de fumar. Porque a pessoa fala assim: "Não, o dia que o medo de parar de fumar baixar aqui dentro de mim, eu vou tomar coragem e dar o passo". Esquece, isso não vai acontecer, você vai fumar o resto da sua vida, se você pensar assim. O medo não vai embora. Então, dentro do programa, a gente trabalha a remoção do medo, para que você já esteja capacitada a sentar e assistir seu webinar no dia que você agendar comigo, que você vai escolher depois de acabar esse módulo inicial. Tá? Geralmente, a partir do 8º dia que a pessoa se inscreve no curso, ela já pode agendar comigo o webinar dela.
E depois, acaba? É só os webinários? Não, tem um acompanhamento, um suporte comigo. É diferente de um curso que você compra por aí, que está todo gravado, que você não interage nada, você não tem com quem falar. Eu estou aqui por trás, nos bastidores, sempre orientando, sempre dando suporte técnico, sempre corrigindo o pensamento, sempre mandando aquele suporte certinho que vai encaixar para você e te ajudar a ficar ótimo ou ótima, se você for mulher, e não fumar. E se sentir livre, 100% livre. Eu sempre falo para os alunos, para mim não serve 99% bem, tem que ser 100% bem. E é isso o programa, né. E a gente confia tanto no que a gente faz, a gente confia tanto no método, que a gente oferece uma garantia de devolução. Hoje em dia muita gente começa a falar em garantia de devolução do dinheiro, do valor pago, mas Alencar já criou esse sistema em 1983. Há 40 anos atrás, quando ninguém falava sobre isso. Se você não parar de fumar no programa, tem uma garantia que você recebe por escrito, você cumpre ela direitinho, não tem nada obscuro, é tudo preto no branco, muito claro e transparente, para você conhecer seus direitos e obrigações no programa. Você cumpre essa garantia e se você não parar de fumar, dentro dos 90 dias, você tem o seu dinheiro de volta. Quer maior confiança? De que o método vai funcionar para você, confiança no nosso trabalho, comprometimento com o seu resultado. Então, o método é genial por todos os lados, né? Pela garantia que oferece, pela segurança que passa e por todos os testemunhos das pessoas que passaram por ele, que te trazem mais segurança. E eu estou aqui hoje por 2 razões, para tirar as dúvidas de vocês também, para apresentar esse método e para informar vocês que, infelizmente, depois de 4 anos, a gente tem que subir o preço, não tem jeito, porque ninguém aguenta, fica esgoelado. A gente sofreu perdas cambiais fortes, a gente sofreu inflação, você viu que as coisas subiram de 4 anos para cá, e a gente manteve o preço. Então a gente vai subir. E agora, essa última turma do ano, eu consegui segurar esse reajuste para garantir que você possa ter acesso. Interessante, né, que o preço, o valor do programa está muito conectado com o medo de parar de fumar e às vezes a gente usa o preço como uma desculpa para não parar de fumar. Eu estava falando ontem com uma pessoa que está interessada no curso e ele, não sei se ele está aí, se ele tiver ele pode dar um oi. Ele é taxista, taxista noturno. Então ele falou para mim: "Nossa, eu paro à noite, né, para à noite para uma pausa, vai num barzinho, toma um café, fuma um cigarro, né, na cabeça dele como é que eu vou fazer sem o cigarro?" E olha que interessante, o medo de parar de fumar se manifestando, se manifesta em todos nós, em você também. Em mim se manifestava. Aí, olha só, ele falando comigo: "Eu fumo uma carteira de Marlboro e meia por dia. Eu gasto R$ 450 em cigarro. Ai, mas 250 na parcela tá caro, né. Ai, fica apertado". Então, isso faz parte da mentalidade, que eu só posso ajudar alguém que chega para mim com a mentalidade transformada. Como é que R$ 450 para se acabar nesse vício, se destruir, vale a pena? E 250 para se libertar dele, fácil e sem sofrer, e ser um feliz não fumante não vale. As pessoas que não conseguem enxergar o medo por trás disso, não conseguem chegar até mim. Porque é uma desculpa. E o vício faz a gente ter pensamentos irracionais, esse é um deles. Só por isso, para mim, uau, já é uma razão para cair fora. Como é que uma coisa deforma o meu pensamento desta maneira e me impede de ser feliz? Eu não deixo, e eu vou falar para você. Quando eu me inscrevi no curso da Easy Way, isso foi em 2008. Eu não tinha dinheiro sobrando e eu paguei muito mais caro que qualquer um já pagou no Brasil, porque eu paguei passagem aérea, eu tive que sair do Brasil porque não tinha o método Sway, foi eu e meu marido que a gente que trouxe para o Brasil, então não existia. Eu fui para Londres fazer meu seminário, era presencial. Eu conto essa história bastante, quem acompanha meus conteúdos sabe. Eu não pensei nem por um segundo
Eu mandei para PQP, eu enfiei o negócio no cartão, eu não quis nem saber. Porque baixou o meu avô em mim, que eu estava conversando, né, com você no começo da live, baixou o meu avô em mim, eu vou usar essa camisa e agora, eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Então, eu acho que é um instinto de sobrevivência da gente que fala mais forte, que chega um momento da sua vida que você fala assim: "Acabou, eu não quero mais essa escravidão, eu não aguento mais isso na minha vida". É uma tortura, para mim fumar tinha virado uma tortura. E isso é positivo, você quer saber? Porque fez eu me chacoalhar e dar o passo. Eu não assim, eu sou mais desapegada do dinheiro, mas todo mundo precisa de dinheiro, lógico. Às vezes as pessoas reclamam: "Ah, porque se você fosse honesta, você dava o curso de graça". Eu fico olhando, geralmente essas pessoas me escrevem nos comentários lá no YouTube, eu fico olhando essas pessoas: "Mas espera aí, você trabalha de graça?". Então é uma deformação de pensamento e de mentalidade tão errada. "Ah, só quer saber do dinheiro". Vem cá, quando você foi pedir um emprego, o teu entrevistador falou para você: "Ah, mas você só está aqui porque você quer um salário no final do mês, né". Soa tão estranho esse tipo de coisa. Então, às vezes, eu fico pensando o que que impede alguém de dar o passo e falar assim: "Quer saber, eu vou parar de fumar". A única coisa que impede é o medo, e eu falo muito sobre o medo. Eu falei, né, que eu trabalho com a remoção do medo. Só que quando a gente está sozinho, é para ter medo mesmo, porque a gente sofre. A gente acaba sem entender por que fuma, a gente acaba sem saber o que tem que fazer para se livrar desse vício, a gente se sente abandonado, ninguém entende a gente, principalmente quem é não fumante que cerca a gente, que começa a jogar na nossa cara, que a gente não tem vergonha na cara, que a gente não tem atitude, né, é só não comprar, não compra mais. E a gente se sente um cocô. Porque a gente se sente fraco, se sente envergonhado, a gente acaba se sentindo culpado, porque compra a ideia deles de que a gente não tem atitude, que a gente não tem força de vontade e que a gente nunca vai conseguir parar. Mas o problema não é o tentar parar. O problema é o tentar parar de fumar errado. E eu não recomendo a ninguém que tente sozinho. Se você já tentou, já deu com os burros na água, você sabe disso. Então, com acompanhamento, e o acompanhamento correto, é outra coisa. Funciona. E você para de fumar fácil e sem sofrer. Então, eu apresentei a vocês aqui o que eu tenho de mais precioso, que é toda a minha expertise a seu serviço, depois de muito camelar, depois de muito apanhar, muita porrada que eu levei, tentando parar de fumar errado, até que finalmente eu encontrei esse método, eu me especializei nele e hoje eu posso oferecer ele a você com orgulho. Então, se você tem alguma pergunta, pode perguntar aqui que eu respondo. E aí, depois, vamos lá, Laodiceia, Elzita, quem mais estiver aqui, se vocês eh, quiserem, eu vou deixar aqui o link para vocês se inscreverem hoje, dia 16/11. É o último dia que vai estar esse preço. É realmente, se vocês acompanham, recebem meus e-mails, quem está na minha lista recebeu os avisos. Infelizmente vai mudar, essa é a última turma do ano. Não espera passar mais um ano da sua vida, não perde mais tempo, porque a minha mensagem é uma só, você não tem absolutamente nada a perder por tentar, e é muito bom ser livre, é uma delícia. Eu não sinto falta do cigarro para nada, e não é que eu não sinto falta hoje, depois de 15 anos, eu não tive que esperar. Desde o primeiro dia em que eu apaguei meu último cigarro, foi só felicidade. Teve raiva, eu vou te dizer qual que é a raiva. A raiva foi não ter aprendido antes o que eu aprendi naquele dia do meu seminário. Por que que eu não soube disso antes? Por que ninguém nunca me contou? Porque senão eu não teria fumado tantos anos. Foi uma mistura de felicidade com raiva, mas a raiva passou. Eu não podia consertar o passado, eu não podia mudar isso, mas eu podia mudar o meu futuro. E eu mudei o meu presente e o meu futuro mudou. E hoje eu sou uma feliz não fumante e eu quero ajudar você também a se transformar em um ou em uma, se você for mulher. Eu vou colocar aqui os links. Esse aqui é o link da página de inscrição no programa.
onde você pode aproveitar essa oferta. Para isso, existe um cupom de desconto de R$ 1.000 sobre esse preço antigo. E o código do cupom, você escreve tudo junto, Turma Final 2023. Se não quiser digitar, você copia esse código e cola lá no link que eu mandei aqui em cima, e a página de pagamento vai abrir. Se você quiser saber exatamente tudo que está incluso no programa, eu vou mandar o link aqui para você ler na página, tá? Pronto, já mandei os links. Lembrando que você pode parcelar o valor do curso em até 12 vezes no seu cartão de crédito. E se você quiser dividir em 2 cartões diferentes para não comprometer o limite só de um, você também pode fazer isso. E você também pode pagar à vista com desconto no Pix ou no cartão, tá bom? Então, gente, eu vou me despedindo. Eu espero ter te incentivado e ter despertado em você o sonho de que é possível parar de fumar fácil e sem sofrer, porque é possível sim. E se você entrar no meu canal aqui do YouTube, eu vou digitar aqui @easywaybrasil, busca os depoimentos das pessoas que pararam de fumar aplicando o método Easy Way. Ouça da boca deles vários e vários depoimentos. Porque às vezes a gente falando, a pessoa, será? E eu entendo, tá certo. A gente é muito São Tomé, mas não deixa o ceticismo te derrubar e te impedir de ser feliz. Porque quando a gente tem provas de que a coisa funciona, quando a empresa tem 40 anos e já ajudou milhões de pessoas a parar de fumar, uma empresa que é parceira da Organização Mundial da Saúde, que tem um background, que tem uma história por trás, que se você pesquisar você vai ver que é uma empresa de respeito, que é um método de respeito no mundo todo, então você vai poder confiar a resolução do maior problema da sua vida a nós, tá bom? Espero ter te ajudado e qualquer dúvida, vou deixar também aqui o meu e-mail, que é contato@easywayonline.com.br. Escrevi certinho? Sim. Para você tirar qualquer dúvida se porventura surgir, tá? Esse preço é só até hoje. Infelizmente ele vai ser alterado. Eu tenho que fechar a turma, eu vou seguir com a turma. Já estou feliz com as pessoas que se inscreveram, que já estão sedentas de conhecimento. Pra você ter uma ideia, eu dou 8 dias para as pessoas assistirem o módulo 1, né. O pessoal em 1, 2 dias já devorou tudo, já assistiu tudo e já está querendo marcar o webinar, isso é muito bacana. Então queira parar de fumar e entrega. Bota nas mãos de quem entende que eu vou te ajudar. Um grande abraço. Tchau, tchau.